Fonte Sebastião Oliveira, 1457 metros de distância que liga Mosqueiro ao continente. Consideramos relevante lembrar que há 3 teses acerca da etimologia da palavra mosqueiro. A primeira de que evoluiu de um moqueio, processo de conservação do pescado segundo Meira Filho. A segunda hipótese afirma que a origem do nome é ibérica, visto que existem em Portugal e Espanha lugares assim denominados, conforme informa Brandão. E a terceira afirma que a denominação pode ter vindo do nome de um pirata espanhol chamado Rui de Mosqueira, que teria portado nas praias mosqueirenses no século XVI, segundo Claudionor Vanzeler. Habitada inicialmente por tribos dos índios Murubiras e Tupinambás, sua história atravessa o período colonial. Pela ilha passaram aventureiros do porte de Pedro Teixeira e Francisco Caldeira Castelo Branco, que fundou a capital Belém em 1616. O caminho fluvial entre Belém e a ilha crescia a princípio por embarcações que atendiam aos interessados em conhecer ou repousar nas localidades mais distantes, sem disciplina de horários. Porém, as famílias de Belém não frequentavam Mosqueiro, pois o modismo da época era os sítios à margem de regatos e igarapés mais próximos de Belém, como Ananindeua, Santa Isabel e Apeu. Usufruiu do fausto período proporcionado pelo ciclo da borracha da Amazônia. Ao mesmo tempo ofereceu lazer sadio às famílias. Foram os estrangeiros quem começaram a fazer da ilha um refúgio nos finais de semana, feriados e períodos de férias. Não demorou para que seringueiros e baladeiros da região do Marajó seguissem os passos dos estrangeiros e começassem a erguer na orla suas casas de veraneio. Somente no final do século XIX e começo do século XX é que, levados pela preferência dos técnicos ingleses, franceses e alemães, que por seus hábitos europeus escolhiam Mosqueiro para os seus fins de semana, a nossa gente seguiria seus passos conquistando e descobrindo suas maravilhas. Em janeiro de 1836, na praia do Chapéu Virado, acabamos com sangue tupinambá nas veias, entrincheirados, comandados por Antônio José, Nicolau Francisco Xavier e Alto Lourenço, resistiram e derramaram seu sangue contra as forças de repressão do Major Manuel Muniz, em defesa da liberdade dos paraenses e contra o nepotismo implantado na província. Para alguns historiadores, a organização de heróico núcleo de resistência em Mosqueiro proporcionou a mais violenta batalha da história da cabanagem. No dia a dia da ilha, o transporte era garantido pelo bonde puxado a burro e depois substituído pelo bonde a vapor, batizado pelo povo de pata-choca. Por fim, as caminhonetas e ônibus da prefeitura. Na Praça da Matriz, o cinema Guajarino, de propriedade de Arthur Pires Teixeira, esforçava-se para exibir os sucessos dos grandes estúdios da época, com destaque especial para os filmes de western, que acabaram influenciando no surgimento de bloco carnavalesco Pele Vermelha e Piratas da Ilha, que fazem grande sucesso, inclusive nas batalhas de confetes realizadas em Belém. A abertura da rodovia ligando a capital à ilha é um capítulo importante da história de Mosqueiro. Sonhada por Barata e planejada por Sebastião Oliveira, a estrada que levou anos para ser concluída teve sua abertura dividida em 3 fases. A primeira inclui o trecho que vai de Benevides ao Furo das Marinhas, onde termina o continente. A segunda vai do Furo até o povoado de Carananduba e a terceira é a abertura do ramal do Chapéu Virado. Com a rodovia veio a travessia das balsas pelo Furo das Marinhas. A ligação definitiva com o continente foi feita pela ponte denominada Sebastião Oliveira, erguida sobre o furo com 1.457 metros, inaugurada em 12 de janeiro de 1976 pelo então
presidente da República, general Ernesto Geisel. A ponte encurtou a distância e deixou Mosqueiro muito mais acessível à população. 1º de fevereiro de 1976, domingo, a província do Pará, 3º caderno, página 6. Mosqueiro, berço de todos nós. Em uma roda de amigos na Praia do Farol, mosqueirenses e salineiros, os últimos em amável visita, discutiam os prós e contras das suas preferências, quando, no auge da discussão, mestre Augusto Meira Filho saiu-se com esta: quem aqui entre nós não é fruto de uma romântica lua de mel nesta ilha? E todos foram obrigados, inclusive os visitantes, a reconhecer a realidade dos fatos. Acabou a discussão.